Olá, meus queridos seguidores, estamos aqui mais uma vez na nossa rotina diária. Como sempre, eu trago para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Hoje o nosso devocional é o Salmo 14. Estamos nessa sequência de devocionais no livro de Salmos. Hoje é o Salmo 14. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem como se Deus não existisse? Hoje vamos refletir sobre o Salmo 14, um salmo forte, direto e extremamente atual. No Salmo 14 a gente percebe que a Bíblia diz assim: o tolo diz não a Deus. Começa com essa declaração chocante: diz o tolo no seu coração, não a Deus. Este não é apenas um comentário sobre ateísmo, mas uma denúncia da corrupção moral de quem vive como se Deus não existisse. Nessa reflexão profunda, vamos entender como essa realidade se manifesta nos nossos dias e como manter a fé viva em meio a um mundo que nega a Deus com atitudes e palavras. Nesse devocional você vai ver o que significa viver como se Deus não existisse. Como a negação de Deus gera corrupção e injustiça. A esperança para os que buscam o Senhor. Como viver com sabedoria em tempo de incredulidade. No versículo 2, o salmista diz o seguinte: o Senhor olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Este é um chamado ao arrependimento, à fé verdadeira e à busca sincera por Deus. Então não esqueça de assistir esse devocional até o final. Depois deixa aí os seus comentários, e compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir. Vamos para a leitura desse salmo que tem apenas 7 versículos. Diz o salmo: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Será que nenhum dos malfeitores aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Vamos pensar um pouco na interpretação desse salmo, o que ele significa, o que ele quer dizer. Primeiro precisamos dizer que tolo aqui, no salmo, na Bíblia, não significa aquela pessoa que não tem inteligência, mas aqui especificamente diz respeito a uma rebelião espiritual. A negação de Deus leva a essa corrupção moral. Deus olha do céu, como diz o salmo, procurando quem o busque de verdade. E nós podemos comparar essa declaração, esse enredo desse salmo, com o nosso contexto atual, onde está predominando o relativismo, tudo é relativo, a incredulidade e principalmente esse vácuo, esse vazio espiritual. O Salmo 14 é tradicionalmente atribuído ao rei Davi, embora a ocasião específica em que foi escrito não seja mencionada. Ele reflete um contexto de corrupção e incredulidade, onde as pessoas más negam a existência de Deus e vivem de maneira injusta.
O Salmo destaca a depravação humana e a necessidade de buscar a Deus, oferecendo esperança para aqueles que confiam nele. E qual é o contexto desse salmo? Esse salmo descreve um cenário de corrupção moral e descrença em Deus, com pessoas que agem como se ele não existisse. O salmista observa que esses indivíduos não buscam a Deus e se entregam à prática do mal, oprimindo os pobres e justos. O salmo também ressalta a confiança do salmista em Deus e sua certeza de que ele intervém em favor dos justos. Mas qual é o contexto cultural e histórico desse salmo? Então acredita-se que o Salmo 14 tinha sido escrito durante o tempo do rei Davi, num período em que a fé em Deus e a prática da justiça eram desafiadas por aqueles que buscavam seus próprios interesses. A cultura israelita da época era marcada pela crença na retribuição divina, onde a prosperidade era vista como sinal da bênção de Deus e o sofrimento como punição pelos pecados. O Salmo, portanto, reflete a luta para manter a fé em meio à corrupção e a necessidade de buscar a Deus em meio às adversidades. O contexto literário é que o Salmo 14 é quase idêntico ao Salmo 53, com pequenas variações de texto. Ambos os salmos abordam o tema da incredulidade e da corrupção humana. Mas o Salmo 14 parece enfatizar mais a confiança em Deus e a esperança na sua intervenção. O Salmo é estruturado em 3 partes: a universalidade da depravação humana, a busca de Deus pelo homem e o dia do livramento. Mas quais seriam as aplicações pessoais desse salmo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, mas principalmente para cada um de nós? Então eu gostaria de te convidar a refletir. Você tem vivido como se Deus realmente existe? Você vive na certeza de que Deus existe? Ou você vive na certeza ou na dúvida se realmente Deus existe? Ou na certeza de que Ele não existe? Parece que estou confundindo a sua cabeça, mas eu quero que você pense, reflite, vou repetir. Será que você tem vivido realmente na certeza de que Deus existe? Ou tem dúvida disso? Ou crê realmente que Ele não existe? Então quero te chamar para um compromisso de fé e de busca em santidade por Deus e pelo relacionamento com Ele. Veja que o versículo 7 tem essa esperança de que Deus é o libertador de Sião. Veja o que o salmista disse: ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Então veja que Davi termina esse salmo nessa certeza. Quando o Senhor restaurar o seu povo, ele tem plena certeza de que Deus vai restaurar. Não sabe quando, mas tem plena certeza que essa restauração virá. Então eu convido você para ter esse compromisso de fé, de busca e santidade e fortalecer a sua esperança de que Deus é o libertador do seu povo. Eu gostaria que você orasse. Se você tem alguma coisa para confessar, se arrependa, né? Peça para que Deus fortaleça cada vez mais a sua fé, que te dê mais sabedoria e mais coragem para viver de forma piedosa. Diga: Senhor, queremos viver como se Tu estivesse ao nosso lado em cada momento. Dai-nos sabedoria para não andarmos como os tolos que negam a Tua presença.
Então, eu te incentivo a ler esse salmo, a meditar. E eu gostaria que você pensasse qual é o versículo do Salmo 14 que mais falou com você hoje. Mais uma vez eu peço que você não apenas assista esse devocional até o final, vai fazer diferença na sua vida, mas dê sua curtida, faça o seu comentário, inscreva-se se você não é inscrito e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. O nosso objetivo é que a cada dia mais e mais pessoas recebam essa porção da palavra de Deus. Deixe eu orar por você e com você. Pai bondoso, mais uma vez eu chego a Ti nos méritos de Jesus. E mais uma vez eu intercedo por esse Teu povo, por esse grupo de pessoas que tem deixado reservado um tempo diário para ouvir esses devocionais. Como eu sempre digo, que é uma palavra que vem do Teu coração para os nossos corações. Eu peço hoje que Tu venhas curar todos aqueles que estão enfermos, tanto de doenças físicas como de doenças emocionais. Restaura, Pai, a fé, Senhor. Restabelece o compromisso, a certeza, a confiança e a esperança, Senhor. Conta com providência. Supre cada uma das necessidades do Teu povo, para que cada vez mais a fé deles seja fortalecida, seja edificada, e eles tenham cada vez mais motivo de dar glórias a Ti. Ó Deus, traz bálsamo, refrigério, ânimo e paz para cada mente, para cada coração. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico.